Fala galera, beleza? Vamos lá para mais uma aula de geografia comigo, o professor Jorge Luiz. Qual será o nosso tema? A geopolítica da chamada Guerra Fria. Então, vamos entender um pouquinho esse contexto histórico. Após o término da Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, vários países europeus envolvidos no conflito tinham sofrido inúmeras perdas. França, Inglaterra, Alemanha, países que se encontravam entre as principais potências do mundo, tiveram suas economias gravemente comprometidas. E nesse contexto, pós Segunda Guerra Mundial, duas nações vão de certa forma, se destacar no contexto internacional. Quais seriam essas duas nações? Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos saem da Segunda Guerra Mundial como a maior potência do mundo capitalista, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista político-militar. Os Estados Unidos, pós-Segunda Guerra Mundial, vão se despontar como a nação mais rica do mundo. E também devido aos acontecimentos vinculados à Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos têm um grande desenvolvimento bélico-militar, vide que no contexto ali da Segunda Guerra Mundial, o que os Estados Unidos lança para o mundo? As chamadas bombas atômicas. Então os Estados Unidos vai ter também o desenvolvimento de um importante poderio bélico-militar. Em contrapartida, a União Soviética também vai sair muito fortalecida no chamado pós-Segunda Guerra Mundial. Então, terminada a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética vão acirrar a disputa pela hegemonia mundial, originando importantes acontecimentos e fortes tensões mundiais durante a segunda metade do século XX, Ou seja, do período pós-Segunda Guerra Mundial até lá o finalzinho do século XX, lá na década de 90. Então, consequentemente, vai ser um contexto onde tanto os Estados Unidos e a União Soviética vão buscar ampliar cada vez mais as suas respectivas zonas de influência. Apesar das perdas sofridas, a União Soviética contava com um poderio bélico-militar muito grande e também com uma grande influência sobre o leste europeu. Então, consequentemente, esse poderio bélico-militar e o domínio de tecnologias de armas, principalmente armas nucleares, davam à União Soviética uma condição de superpotência. E, consequentemente, os Estados Unidos e a União Soviética passam a duelar nesse contexto histórico pela hegemonia no contexto internacional. A gente denomina geopoliticamente esse contexto como o contexto da chamada geopolítica bipolar. O cenário geopolítico passa a ser dominado por duas superpotências, por isso que a gente vai chamar de bipolar. Bi, dois, polar, polos. Quais seriam esses dois polos de poder? Estados Unidos e União Soviética, ok? Esses dois polos de poder vão buscar, respectivamente, ampliar suas zonas de influência. Os Estados Unidos buscando a ampliação da sua zona de influência capitalista e a União Soviética buscando a ampliação da sua zona de influência socialista. Então nós vamos ter uma disputa marcada justamente por essa busca por áreas de influência e por essa busca de manter um domínio dentro do contexto geopolítico global, ok? Esse contexto vai marcar, por exemplo, a divisão da Alemanha em duas regiões, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial, ela vai ser dividida entre os países que ganharam a Segunda Guerra Mundial, ou seja, entre os Estados Unidos, entre a Inglaterra, o Reino Unido, entre a França e entre a União Soviética. E, consequentemente, a Alemanha vai ser um marco dessa divisão geopolítica no território europeu. Ou seja, a Alemanha Oriental ela vai ser justamente a área de domínio da União Soviética e a Alemanha Ocidental vai ser justamente a área de influência do capitalismo, liderado pelos Estados Unidos. Então, a Alemanha vai marcar justamente essa divisão do mundo entre essas duas áreas de influência. Então, a gente vai ter aí chamado antagonismo do conflito leste-oeste. O antagonismo político e militar entre duas ideologias diferentes, ok? Entre o socialismo
e o capitalismo. O leste europeu dominado pela influência soviética, socialista, e o oeste europeu sendo influenciado justamente pelo capitalismo. Então a gente vai ter aí essa disputa, o início da chamada Guerra Fria. Por que a gente chama essa Guerra de Fria? Porque aconteceu num período do ano muito frio? Não. Porque aconteceu num território muito gelado? Não. A Guerra Fria nada mais é do que um conflito político e ideológico entre Estados Unidos e a União Soviética. Esse conflito não levou justamente a um conflito militar direto, ou seja, não foi um conflito militar, tiro, porrada e bomba, entre Estados Unidos e a União Soviética. Então, a Guerra Fria, ela foi fria porque ela não foi uma guerra onde aconteceu um conflito militar direto. Embora o mundo temesse a vinda desse novo conflito, né? Porque havia um temor muito grande da ocorrência de uma nova guerra a qualquer momento, porque os dois países eram países com grande poderio bélico militar. Eles tinham um domínio de arsenal de armas muito grande. Isso levava justamente ao mundo a temer uma nova guerra, que poderia colocar em xeque a história da nossa humanidade. Ok, galera? Então, esse momento vai ser um momento de grande tensão no campo internacional, justamente vinculado a essa disputa política e ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. Vai ser um contexto muito marcado pela disseminação de propagandas ideológicas do capitalismo. O capitalismo é um sistema melhor do que o socialismo e assim sucessivamente. Ou seja, os dois países vão buscar cada vez mais captar aliados e fomentar o desenvolvimento de seus dois sistemas políticos e ideológicos, ok? Outra questão, esse contexto a gente vai ter uma regionalização do mundo bem específica. Nós vamos poder dividir o mundo em 3 regiões, o chamado primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. O que seria o primeiro mundo? O primeiro mundo se refere justamente aos países capitalistas desenvolvidos. Quem seriam esses países? As nações ricas, mais industrializadas, como Estados Unidos, os diversos países europeus. Segundo mundo, vai ser justamente os países socialistas, como, por exemplo, a União Soviética. E terceiro mundo, aqueles que sobraram. E são justamente os países capitalistas subdesenvolvidos, né? Então, esse contexto da Guerra Fria, a gente vai ter a implementação de uma regionalização, uma divisão mundial em 3 regiões. Primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, países socialistas. Terceiro mundo, países capitalistas subdesenvolvidos. Nesse contexto histórico, o Brasil vai estar situado em qual dessas regiões? Brasil seria primeiro mundo? Não, o Brasil não seria um país capitalista desenvolvido como os Estados Unidos. Segundo mundo, o Brasil nunca foi um país socialista. Brasil seria terceiro mundo. Brasil, naquele contexto histórico, se englobava entre os países capitalistas subdesenvolvidos. Ok, galera? Esses são alguns assuntos relacionados a esse contexto que a gente vai até estudar mais à frente. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais as questões relacionadas ao contexto da Guerra Fria. Obrigado a todos, forte abraço, tamo junto, dá um like aí, valeu!